Samurai X Episódio 1 Resumo e Análise. Quinta-feira, dia 6, foi lançado o primeiro episódio de Samurai X Remake. Será que vai estragar sua infância? Vamos ao resumo dos acontecimentos e também você vai saber que as diferenças em relação ao anime antigo. O início do episódio mostra o Batosai retalhador derrotando diversos soldados inimigos e também prestes a enfrentar nada mais nada menos que Hajime Saito. E não temos a Kaoru explicando sobre a Era Meiji ou sobre o Batosai retalhador como a gente tinha introdução lá no anime antigo. Aliás, no mangá também tem essa introdução. Temos uma nova abertura, não é utilizada aquela música antiga lá de introdução que era bem leve e animada, que nem dava ideia de como seria o anime. Na cena seguinte, a Kaoru encontra o Kenshin na rua e desafia ele, chamando ele de Batosai o retalhador. Ele se finge desentendido, a Kaoru ataca ele se esquiva dos ataques, mas acaba caindo e batendo a cabeça. Na versão antiga, ela dá apenas um golpe, ele acaba dando um salto bastante alto e depois ele cai ali numa parte que acaba quebrando e é assim que ele se machuca. Vendo o quanto ele é atrapalhado, ela acaba meio que desconfiando que talvez ele não seja o homem que ela procura. E ele se apresenta como um espadachim andarilho e diz que não sabe de nada sobre matança. Ela estranha que o andarilho está portando aquela katana e é algo proibido e ela analisa então depois a lâmina e vê que ela é invertida. E o Kenshin pergunta se ela acha que ele conseguiria matar alguém com aquela katana. Ela observa que a katana não tem nenhuma marca e também não tem cheiro de sangue e outras características de uma katana que teria sido utilizada para matar alguém. E dessa forma ela fica convencida de que de fato aquele homem é apenas um andarilho. Kaoru escuta um apito da polícia e sai correndo para ver o que é. Kenshin parece preocupado, dizendo que algo está acontecendo. Na cena seguinte vemos um grandalhão detonando os policiais. Eles acreditam que aquele homem gigantesco é o Batosai. Kaoru já chega atacando com sua espada de madeira e o suposto Batosai também a ataca, conseguindo ferir o ombro dela. Quando ela está prestes a receber o segundo ataque, o Kenshin chega em alta velocidade e a salva. Chegam mais reforços e o suposto Batosai diz que o nome dele é Himura Batosai do estilo Kamiya Kashin, que é o estilo da família da Kaoru. E o homem bate em retirada. Kaoru quer persegui-lo, mas o Kenshin não deixa. Ela então conta que aquele homem está difamando o estilo Kamiya Kashin, mas ainda assim o Kenshin argumenta dizendo que ela está ferida e se ela for perseguir aquele homem ela vai acabar morrendo. E dessa forma ele leva ela no ombro para que eles não sejam investigados pela polícia. Em relação ao clássico, a Kaoru chega a ter a espada de madeira dela cortada. E o Kenshin diz a ela que é perigoso ela lutar com uma espada de madeira contra uma espada de verdade. Além, é claro, que a Kaoru acaba desmaiando, e essa nova versão se aproxima mais do que temos no mangá, apesar de que lá o Kenshin acaba dizendo que deslocou a bacia. Mas tirando isso, a versão nova é mais fiel ao mangá do que a versão clássica. Na cena seguinte, Kaoru e Kenshin já estão no dojo da família dela, e o Kenshin percebe que ela não tem alunos. Vemos também um senhor tratando a ferida da Kaoru. No clássico ela já acordava com os curativos depois de ter desmaiado. A Kaoru conta que por conta do suposto Batosai, os alunos deixaram o dojo dela. As pessoas têm até medo de se aproximar do dojo. A Kaoru conta toda a história e diz que quer deter aquele homem. E o Kenshin aconselha que ela pare de fazer as patrulhas noturnas porque aquele homem que ela quer enfrentar é muito mais forte do que ela. Além disso, o estilo que ela está tentando defender não vale a vida dela segundo o Kenshin. Então a Kaoru passa a contar a história do estilo Kamiya Kashin que se iniciou na Era Meiji. O pai dela conseguiu sobreviver e não aceitava os assassinatos. Ele queria que a lâmina da espada fosse usada para salvar pessoas. O pai dela acabou sendo recrutado para ser um membro do esquadrão de espadachins da polícia. Há 6 meses ele foi enviado para a guerra no sudoeste e acabou morrendo. Ela chora e se lamenta pela situação daquele homem ter manchado o nome Kamiya Kashin e diz que um mero andarilho não entenderia a frustração que ela está sentindo. E aqui o Kenshin é bastante sagaz, ele diz que a Kaoru não vai poder fazer as patrulhas com o braço daquele jeito. E aquele que diz querer preservar a vida precisa entender que é importante preservar a própria vida, senão não vai fazer nenhum sentido. De maneira gentil, ele diz que o pai dela não ia querer proteger o estilo pagando com a vida da própria filha. E agora somos apresentados ao senhor que se chama Kihei, e ele fala mal do Kenshin, dizendo que andarilhos são apenas perdedores da guerra e que Kaoru é muito boazinha. E se você se lembra da versão clássica, lá o Kenshin acabava cozinhando, fazendo várias tarefas do dia a dia e interage com as netas do Dr. Gensai, o que sempre rendia momentos cômicos porque o Kenshin era melhor em fazer as funções de casa do que a Kaoru. Além de ressaltar toda essa leveza e esse lado bondoso do Kenshin que não parece nada com o Batosai o retalhador. Essa versão nova segue mais fielmente o mangá e não tem nada disso. Inclusive o Dr. Gensai, que aparecia no primeiro episódio, não aparece aqui. Alguns dias depois, a Kaoru encontra o Kenshin sendo capturado pela polícia. Ao questionar os policiais, eles informam que o Kenshin está portando uma arma que é proibida. O policial reconhece a Kaoru como a moça do dojo que tem o Batosai o retalhador, e ela fica indignada e é quase presa por desacato.
Para acabar com a discussão, o Kihei suborna o policial. Depois disso, a Kaoru conta que tem uma pista sobre o possível assassino. Ela acredita que ele está num antro de apostadores e bandidos que antes era um antigo dojo. Ela ouviu falar que uma família de espadachins dominou aquele local, e dentre eles há um homem com mais de 1,80 m, o que era incomum naquela região. Kihei interrompe a conversa e diz que precisa ir para casa fazer o jantar. Depois que ele parte, o Kenshin pergunta quem é aquele homem. A Kaoru fala que é o Kihei e que ele apareceu logo depois que o pai dela morreu. Ele passou a morar na casa da Kaoru e se tornou como se fosse um servo dela. Certo dia ele apareceu caído na frente do dojo dela e ela ajudou ele. Segundo a Kaoru, o Kihei se preocupa muito com ela e sempre falou para ela vender o dojo e viver uma vida calmamente. E a Kaoru desconhece a origem dele. Kenshin diz que ela é despreocupada demais. E ela responde que todo mundo tem algo no passado que não quer revelar. E o Kenshin não deve ser diferente. Kaoru, sabendo que o Kenshin não tem dinheiro para ficar numa pousada, convida ele para ir para casa dela, mas ele recusa dizendo que tem um compromisso. Antes dele partir, ela pede desculpas porque ele salvou a vida dela e ainda assim ela chamou ele de mero andarilho. Kenshin vai ao local onde estão os apostadores e bandidos. Malandro, Kenshin joga um verde e descobre o nome do cara, e conta que pensava que o nome dele era Batosai, o retalhador, chegando à conclusão que a Kaoru estava certa sobre o local, e Kenshin acaba cercado por diversos capangas. Eles subestimam o Kenshin pela aparência e dizem que vão acabar com ele. A cena seguinte mostra Kihei abordando a Kaoru, dizendo que já tem toda a papelada para ela assinar e vender o local. E então ele revela suas reais intenções. Em seguida, o suposto Batosai aparece, revelando sua identidade de Hiruma Gohei, o irmão mais novo de Kihei. Eles pretendiam fazer tudo legalmente, mas a Kaoru acabou descobrindo a identidade do irmão dele. Foi o Kihei que fez o irmão dele causar incidentes para que o estilo Kamiya Kashin decaísse, se utilizando do nome Batosai porque ninguém sabia se era algo real ou uma lenda. Kihei diz que o terreno vai valorizar muito e é um desperdício manter um dojo ali. O grandalhão já bota a pressão, dizendo que o estilo dela é para proteger a vida, então ele quer ver se ela consegue se salvar. Kaoru ataca, mas o grandalhão defende apenas com uma de suas mãos. E em seguida ele ataca, ela se defende e a espada dela se parte. O grandalhão pega ela pelo colarinho, levanta ela no alto e diz que o objetivo da espada é a violência e a matança. Enquanto isso, Kihei faz um pequeno corte no dedo da Kaoru para ela sangrar e ele pegar a digital dela. E com isso, agora aquele terreno é deles. Um homem entra na sala, de repente interrompendo a situação. Questionado, o homem responde que ele é forte. E logo ele cai e o Kenshin aparece. Mostram diversos caras nocauteados. E o Gohei pergunta se o Kenshin acredita na espada que protege vidas. Em seu momento B10, o Kenshin responde que não e que a espada é uma arma. A arte da espada é uma técnica de assassinato. Não adianta usar palavras bonitas para enfeitar a verdade. O que a Kaoru diz é o que dizem aqueles que nunca sujaram as mãos. É uma bobeira tola, mas ao invés da verdade ele prefere a bobeira tola da Kaoru. E ele gostaria de tornar essa bobeira realidade. O grandalhão e seu bando pretendem matar Kaoru e Kenshin, e ele ainda dá a chance dizendo que não quer aumentar o número de feridos sem necessidade, alertando que aqueles que não gostam de ir para o hospital é melhor partirem. E com certa velocidade, Kenshin acaba com todos que estão à sua frente, restando apenas o grandalhão. E o Kenshin revela que o estilo do Batosai, o retalhador, não é o Kamiya Kashin, e sim um estilo antigo que se iniciou no período Sengoku. O nome é estilo Hiten Mitsurugi. Ele é focado na retalhação de múltiplos alvos em um só movimento, o estilo mais eficaz para matar. Kaoru se surpreende que o verdadeiro Batosai é o andarilho. O grandalhão, sabendo agora que aquele homem é o verdadeiro Batosai, ele resolve desafiá-lo. E o Kenshin demonstra estar arrependido por não ter detido o homem no dia que salvou a Kaoru. Quando o homem tenta atacar o Kenshin, ele desaparece e logo aparece no alto, acertando o poderoso golpe que faz o grandalhão ficar cravado no chão do dojo. B10 Kenshin diz que não faz questão do nome Batosai, mas ele não pode ceder o título para alguém como aquele homem. Kenshin aponta sua espada para Kihei, dizendo que em razão dele ter sido mandante, ele não pode deixá-lo impune. E ele desmaia de medo. Kenshin rasga o documento de propriedade e fala que quanto mais trapaceira, mais medrosa é a pessoa por dentro. Kenshin pede desculpas porque não falou a verdade antes, mas ele não queria falar sobre o passado dele. Kenshin se despede e a Kaoru pergunta como ela vai reerguer o estilo dela sozinha. Com ênfase, ela afirma que não liga para o passado dos outros. Kenshin responde que é melhor ele não ficar. Agora ela pode limpar o nome do estilo Kamiya Kashin, mas se o verdadeiro Batosai ficar ali não vai adiantar nada. Kaoru fala que ela não está pedindo para o Batosai, sim para ele, o andarilho. Porém ela deixa ele livre para partir se assim ele quiser, mas pede que pelo menos ele diga o verdadeiro nome dele.
E então ele se apresenta como Himura Kenshin. Ele conta que está cansado de viajar e como andarilho ele não sabe para onde ele vai depois. Se mesmo assim ela aceitá-lo, ele pode ficar ali por um tempo. E assim se inicia a história do andarilho Kenshin no ano 11 da era Meiji, em Shitamachi, Tóquio. Na cena seguinte, a Kaoru pergunta a idade do Kenshin e fica incrédula que com aquela carinha ele possa ter mais de 30 anos. E é dessa forma que o episódio se encerra. Temos também um novo encerramento diferente lá da versão clássica. E a principal mudança nesse episódio é que ele segue mais fielmente o mangá. Na versão clássica, o Hiruma Gohe era um antigo discípulo do pai da Kaoru e ele foi expulso 11 anos antes. Ele era um cara bastante violento que começou a ferir as pessoas que estavam no dojo e o pai da Kaoru o derrotou e inutilizou ali os dedos da mão direita dele para que ele não pudesse mais usar uma espada. Depois que ele foi expulso do dojo do pai da Kaoru, ele passa vários anos treinando com a mão esquerda e volta para se vingar da família da Kaoru, manchando o nome do estilo Kamiya Kashin. Diferente do clássico, o Dr. Gensai não aparece nesse episódio, nem as netas dele, não sei se eles vão aparecer mais à frente, já que nesse início eles não aparecem no anime, também eles não estão no mangá. Eu ouvia falar muito bem do mangá, mas não cheguei a ler na época. A meu ver, foi um bom episódio, um episódio que é muito similar ao mangá, que tem uma animação de qualidade ok. Outra diferença que eu percebi é que o Kenshin aqui, as situações elas são menos cômicas do que tínhamos lá na versão clássica e até mesmo do que o mangá, que o mangá fica um intermediário entre essa versão agora e a versão clássica. A meu ver, a versão clássica trabalhava melhor esse contraste entre o Batosai o Retalhador e o Kenshin Himura. E isso fazia o Kenshin ainda mais B10 quando ele entrava em ação, como aconteceu ali na luta contra um grandalhão lá na versão clássica. Inclusive ele tem a precisão de acertar a mão do cara ali, o dedo, e inutilizar ele para não poder ser mais um espadachim. Nessa versão clássica, no mangá ele só nocauteia o cara e crava ele ali no chão. Aqui no Brasil, a versão clássica de Samurai X estreou na Globo em setembro de 1999. Para nós era a versão ocidental, lembro que na época a gente até brincava que era Batosai o Retalhado porque tinha diversos cortes e era perceptível quando eles retiravam. Essa versão ocidental tinha bastante cenas censuradas. Foi exibido 25 episódios e depois a Globo simplesmente interrompeu, voltando apenas em 2000 com outros episódios. E apesar da censura, o anime fez certo sucesso aqui no Brasil. Samurai X é um bom anime que marcou a época. E eu sempre pensei que daria um bom live action, realmente o primeiro filme é legal, porque fizeram do live action, e o terceiro é o melhor dos três. Samurai X foi inspirado numa pessoa que realmente existiu, foi o Kawakami Gensai. E algo interessante de Samurai X é que ele mostra um pouco da cultura do Japão. As músicas dessa adaptação eu não achei tão boas quanto algumas que temos lá na versão antiga. E revendo o primeiro episódio, eu ainda acho a versão clássica muito boa. Tinha esse clima mais leve nos momentos que o Kenshin não era o Batosai o Retalhador e também não surgia algum inimigo muito poderoso, inclusive com diversos alívios cômicos. A nova versão me passou um tom um pouco mais sério, tal como alguns OVAs de Samurai X, mas ao mesmo tempo menos pesado do que os OVAs. Foi um bom episódio e eu pretendo acompanhar essa nova versão de Samurai X. Eu quero saber de você o que você achou desse episódio 1 de Samurai X Remake. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Não. Uma espada é uma arma.